Eu só quero perguntar sobre a questão da pobreza infantil e sobre esta questão da promoção da equidade e de que impacto é que tem, de facto, esta relação, não é, entre a família e o pré-escolar, neste caso, ou do 0 aos 3, quando esta relação é mais benéfica, se tem, de facto, impacto depois na questão da equidade. Está-me a fazer uma pergunta muito querida, portanto, numa área que me é muito querida, que é da equidade, e, portanto, mas vou fazer aqui já uma resposta muito concreta. As famílias mais difíceis de envolver no pré-escolar são exatamente as famílias em que é mais vital que se envolvam no pré-escolar. Isto é decisivo. Por exemplo, neste momento, e parece-me que foi na apresentação da Assunção que se falou, uma das áreas fundamentais neste momento, e esta cidade tem larga experiência com a comunidade cigana, por exemplo, é uma área, é um grupo social fundamental envolver na educação de infância. Mas para que isso aconteça, é preciso ter práticas de hospitalidade. Que eu tentei abordar ali no fim da minha intervenção. E hospitalidade é pensar o que é que eu aprendo com estas famílias e o que é que estas famílias podem aprender comigo, desde que eu não lhes falo do alto, desculpem, do meu pedestal. Eu é que sei, fiz um curso superior e vocês não sabem nada. Não pode ser. A parceria com famílias tem que ser neste patamar de mútua aprendizagem. Já foi falado os saberes que os pais, que as famílias têm sobre as crianças, que nós não temos. E é na partilha desses saberes que é fundamental. Em termos de práticas de equidade, queria só aqui felicitar a organização, porque nós é tão raro termos uma representação paritária, três homens, 3 mulheres, a falar da nossa especialidade, é raro. Para mim, acho que é a primeira experiência que tenho. E o pré-escolar precisa desta paridade também. Faz falta a forma de trabalhar dos jovens, há poucos, há assim uns mais antigos, não é? Já com barriga assim grisalha, mas é fundamental o contributo que os homens, com a sua forma de ser, podem trazer à educação de infância. E acho que é qualquer coisa que, por exemplo, o Ministério da Educação da Noruega intencionalizou isto, trazendo encontrando formas de atrair os homens para a educação de infância. E tem o resultado que nós sabemos. Mas há outra coisa que eu gostaria aqui de sublinhar em termos de práticas de equidade. E queria aqui, sobretudo, referir-me às instituições de solidariedade social. E eu fui formadora na ESE de Lisboa, acompanhei muitos estágios. Quando uma IPSS, uma instituição de solidariedade social, começava a ganhar alguma qualidade, e uma parte disso era, por exemplo, porque tinha estagiárias nossas nessa instituição e, portanto, traziam sangue novo ao trabalho pedagógico, quando uma IPSS começa a ter qualidade, eu não tenho dados científicos nem estatísticos, está bem? Mas tenho visto muitas vezes isso passar-se. Quando uma IPSS começa a ter qualidade, as famílias que mais precisam de frequentar uma IPSS, as famílias de substratos socioculturais mais baixos, são afastadas e muitas vezes deliberadamente pelas instituições. Já disse isso, agora vou mesmo falar à brava. Tenho dito isso à Inspeção-Geral de Educação, porque me parece uma prática de inequidade. Começam os pais da classe média, estão informados, mais bem informados, sabem o que é qualidade e começam a querer ir para aquela instituição. E a instituição, que vai receber mais proventos e mais financiamento das famílias, se tiver meninos da classe média, começa a empurrar para fora os meninos que mais precisam
de uma instituição que subsidie a sua... E, nesse aspecto, é uma prática de inequidade. Eu tenho visto acontecer em muitos locais, em excelentes organizações, em excelentes IPSS, e que é importante, se as direções das instituições não são capazes de corrigir essa assimetria e ser fiéis à prática do que é a solidariedade social, que sejam os governos, as inspeções gerais, a dizer, vamos lá saber, qual é a percentagem? A única instituição de solidariedade social que tinha isto intencionalizado, não sei como é agora, era a Misericórdia de Lisboa, em que necessariamente nas salas havia, era uma estratégia muito interessante de equidade, necessariamente havia 10% das crianças nas salas, de cada sala de atividades, com pais de classe média. De resto, eram as prioridades que uma IPSS deve dar. Famílias carenciadas, crianças com necessidades educativas especiais, crianças cuja primeira língua não é a língua portuguesa, crianças em risco, por aí fora. Professora, deixe-me só trazer para a conversa Pedro, porque o Pedro, na sua introdução ao tema, falou na discriminação que devia ser, mais, nos critérios que deviam ser mais alargados, para corrigir precisamente como? Precisamente como acaba de dizer a professora Teresa Vasconcelos, no caso do ensino, da educação pré-escolar da rede pública, o acesso à educação pré-escolar está regulado por um despacho anual, dito despacho das matrículas, que prevê alguns mecanismos de discriminação positiva. Eu acho que poderíamos ir mais longe, e não só por via daquele despacho, porque há duas formas de fazer isto. Eu posso, do ponto de vista da regulamentação, criar números clausos, que é o que no fundo o despacho faz, mas posso fazer ao contrário, que é criar incentivos. Como foi aqui dito, as famílias que mais beneficiam do pré-escolar são precisamente as famílias que têm maiores dificuldades no acesso. E o acesso não é uma questão meramente física, não é uma questão de vaga ou não vaga. O acesso passa pela, como também já disse a Assunção Fogo, passa pela crença que eu tenho ou não tenho do valor intrínseco daquela oferta e pela expectativa que eu tenho ou não tenho de ser bem recebido, de ter uma hospitalidade. E, portanto, há vários países europeus que têm sistemas de incentivo que não vão pela via da regulamentação e do número escolar, vão pela via do incentivo. No fundo, colocam nos pais ou nestas famílias os recursos necessários para que procurem e encorajam-nos de forma bastante mais organizada do que nós fazemos. Essa é uma ideia, por exemplo, não é?